Cristiano Francisco, bom dia e bem-vindo à Casa da Rádio. Muito obrigado, bom dia. Dizer que a ANIESA é a Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar, e para falar destes projetos, então, já temos aqui o Sr. Cristiano Francisco. Uma vez mais, bom dia e seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. Começar a dizer que a ANIESA agradece o convite que foi formulado para estarmos aqui e falar um bocadinho sobre esta entidade. Pois é, a ANIESA anunciou o arranque da operação de baixa de preços. A Autoridade Nacional de Inspeção anunciou isso em 5 de maio, em Luanda, a operação baixa de preços na primeira fase de uma campanha que se estende a todo o território nacional para refriar a situação e especulação nas transações de bens da cesta básica. Vamos então a esta informação. Ok, obrigado, mas antes seria importante para nossos ouvintes saber o que é a ANIESA. Sim, sim. A ANIESA é a Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar. Foi criada através do Decreto Presidencial 267/20, de 16 de outubro. O que é isso, a ANIESA? A ANIESA foi criada através do decreto que já falei, mas ela é fusão de várias inspeções que antes existiam. Ok. Portanto, havia inspeção na saúde, havia inspeção no comércio, havia inspeção no Ministério do Ambiente, do Turismo, do Transporte. Portanto, então, achou-se por bem criar um único ente para poder fazer esse trabalho. Por quê? Porque antes da criação da ANIESA, havia muita subposição de inspetores, não é? Vinha ao comércio, num determinado estabelecimento, fiscalizava, fazia inspeção. Vinha, se calhar no mesmo dia, uma outra entidade, nesse caso podia ser do ambiente. Então o governo achou por bem criar uma única entidade para haver naturalmente bom ambiente de negócio. E vamos falar então do trabalho desta entidade para melhorar justamente este ambiente de negócios, uma vez que vocês também desenvolveram algumas ações de inspeção em diversos estabelecimentos comerciais. Ok, pronto, a ANIESA começou a fazer o seu trabalho praticamente em janeiro deste ano. E, independentemente da questão desta operação baixa de preço, houve outras atividades. Fizemos a apreensão de vários cosméticos, fizemos a apreensão de farinha de trigo, creio eu, 5 ou 6 contentores, ou mais que isso, de um produto que veio do Brasil, que estava impróprio para consumo humano. Enfim, e temos continuado a fiscalizar e a inspecionar, não é, o ramo comercial. Indo concretamente na pergunta, para dizer que no mês passado, em função verificou-se no mercado angolano tendência especulativa dos produtos, principalmente da cesta básica, a ANIESA projetou uma operação que designou de baixa de preço. Sim. Essa operação teve uma durabilidade aí, tanto de 20 dias. Trabalhamos com efetivos do SIC, com efetivos da AGT e com efetivo, portanto, naturalmente, com o efetivo da ANIESA. Desta operação resultou em 102 inspeções que realizamos e detectamos 136 infrações contravencionais e algumas infrações criminais também. Portanto, foi um trabalho, naturalmente, para prevenir e combater a especulação de preço, e creio eu que houve os objetivos foram naturalmente atingidos, não na sua plenitude, por causa também de alguns constrangimentos. É normal, é natural num trabalho desse. E, como se diz, ninguém atinge 100%. Né? Para dizer que
conseguimos verificar, e conseguimos mesmo verificar, que houve uma variação de preços dos produtos da cesta básica, não é? Na ordem de 100 kwanzas a 2.000 kwanzas. Portanto, houve essa variação. Conseguimos, sim. E esta operação de baixa de preços foi a nível nacional ou só foi verificado na cidade capital? Não, em princípio nós projetamos, foi só realizada numa primeira fase em Luanda. Ok. Em Luanda. Porque sabem que Luanda é o mercado central, podemos assim dizer. Portanto, se Luanda os preços ficam estabilizados, não é? Se os preços forem comercializados naquilo que são os ditames da lei, acho que a nível do país também as coisas não é muito tendencioso. Mas quero dizer que vamos projetar para outras províncias também. Okay. E esta baixa de preços satisfez a vossa instituição ou há uma previsão de se continuar a baixar ainda mais os preços dos produtos da cesta básica? Sim, é aquilo que eu disse, não é? Os objetivos pelos quais foram projetados essa operação, para nós a NIESA foi satisfatório. Foi satisfatório na medida em que houve mesmo uma variação de preços, não é? Porque nós, quando fizemos esse trabalho, sentimos que o mercado, não é? Que alguns comerciantes depois começaram a comercializar, não é? Os produtos conforme a lei determina. Foi satisfatório e vai depender, não é? Sabe que o mercado por si só regula às vezes, né? Quando o mercado por si regula, desde que esta tendência do mercado não seja uma tendência especulativa, aí sim estaremos preocupados com outras situações, que não seja, por exemplo, a questão de especulação de preço. Quando sentirmos que há tendência especulativa, naturalmente, nós somos uma entidade fiscalizadora, uma entidade que deve deve fiscalizar o comportamento do mercado em termos de lei, então nós vamos agir. Senhor Inspetor, esta operação baixa de preços cingiu-se só na cesta básica ou puderam também incidir em preços variáveis de outros produtos? Não, cingiu nos produtos da cesta básica. Explico porquê. Porque no país temos 3 regimes de preços. Sim. Temos o regime de preços vigiados, onde se inclui os produtos da cesta básica. E neste regime há uma margem de lucro determinada por lei. Significa que um determinado produto deve ser comercializado até 20% de margem de lucro. Portanto, aí estão os produtos da cesta básica, aí incide muito a inspeção da NIESA. E temos outro, que é o regime de preços fixos. O regime de preços fixos, estamos a falar, por exemplo, do combustível, dos derivados de petróleo, da energia e água. Portanto, aí são preços já fixos. Nisto também podemos fazer a fiscalização. E há aquele, não é, que não se enquadra tanto num como no outro, que são o regime de preços livres. O nosso trabalho incidiu-se muito mais nos preços da cesta básica. E quando eu sentir que em serviços prestados pelos serviços de telecomunicações, eu posso chamar a ANIESA para verificar então este aumento e subida de preços, porque nós vemos que algumas pessoas, nós próprios, sofremos algumas alterações nos serviços de telecomunicações prestados por alguns serviços. Uhum. A ANIESA pode ser chamada também para rever esses preços? Não, os serviços de telecomunicações estão no regime de preços livres. Ok. Então, a dada altura, a empresa prestadora de serviço aumenta o preço, não é a vocês que a gente pode recorrer? Não, mas eu creio, se a memória não me falha, o INACOM. Né? Ok.
O INACOM há uma tarifa, tem uma tarifa que eles consigam, que eles, portanto, também não é um espaço tão, como é que eu vou dizer, a nível da telecomunicações também há limites. Ok. Uhum. E numa comunicação sua recentemente diz que o Sistema Nacional de Preços tem um regime de preços vigiados, como aqui também disse, e quando há um descontrole afeta o poder de compra. E temos aqui uma mensagem do nosso ouvinte que diz que esta baixa de preços ainda não se reflete significativamente no bolso, porque os preços ainda continuam elevados. Por isso questiono se existe ainda alguma estratégia para poder fazer mais uma redução dos preços, ou exatamente o que é que determina para que se baixe até um determinado valor. Uma explicação mais clara para os nossos ouvintes. Ok, é preciso, muito obrigado, e uma pergunta muito pertinente. É preciso dizer o seguinte, nem sempre há especulação. Portanto, para nós técnicos, consigamos ver se um determinado produto está ou não está a ser especulado. Vamos supor que um determinado produto na segunda-feira está a ser comercializado, vamos supor, a 20 kwanzas, né? E este mesmo produto, 15 dias depois, pode vir a ser comercializado a 25 kwanzas, né? Bom, aí também vamos ver a variação do câmbio. São alguns fatores que concorrem para a formação do preço. Agora, o que é preciso dizer é que a comercialização dos produtos da cesta básica tem um teto em termos de lucro, que são 20%. Um determinado comerciante, imputando as despesas todas, né, se ele cobrar acima dos 20% de lucro, aí então encontramos a especulação. Também pode-se dar o caso do mesmo produto, o arroz, vamos supor, que esteja a ser comercializado na loja A a 5 kwanzas o quilo e na loja B a 6 kwanzas. Bom, primeira vista, vamos dizer, não, aqui há uma certa especulação de 1 kwanza. Se você está a vender 5, como é que eu estou a vender a 6? Não. Depende dos encargos com que essa mercadoria sofreu. Portanto, vamos supor que a mercadoria que está a ser vendida a 6 kwanza, do transporte do armazém ou de onde ele comprou até no armazém do retalhista, tenha um valor, quer dizer, o transporte seja superior a quem está a vender 5 kwanzas. Portanto, ele vai adicionar todos os custos inerentes a essa mercadoria, tem armazém, não é? Vai fazer a estrutura de cálculo e vai ter que, do valor global, adicionar os 20% que é de margem de lucro. Portanto, a margem de lucro o preço depende do valor em que essa mercadoria encontra-se no armazém. Se os encargos do A forem menos do que do B, naturalmente o B terá um bocado mais, o preço será mais um pouco mais elevado. Um pouco mais elevado, obrigado. Okay. E falou também de alguns constrangimentos que vocês encontraram durante a operação, e também gostávamos de ter aqui um retrato sobre as principais infrações que foram registradas por vocês. Ok, sim, senhora, muito obrigado. As principais infrações que nós detectamos: falta de estrutura de cálculo de preço. Essa é uma das principais infrações. Por quê? Porque a estrutura de cálculo é que determina o valor real desse produto. Há comerciantes ávidos de lucro fácil, não elaboram a estrutura de preço. Primeiro, para enganar, né? Sim. Porque não para que o inspetor possa determinar se esse preço que está a ser comercializado está dentro das margens, tem que haver uma estrutura onde vai imputar naturalmente aqueles custos, né? Transporte, energia, água, tudo justificado. Esse é um dos constrangimentos. Há outro constrangimento
verificamos também a falta de fatura de aquisição. Porque o primeiro elemento para a formalização da estrutura de preço tem que ver a fatura. Qual é o real preço que o comerciante comprou para uma determinada mercadoria. E vimos também questões da higiene, também verificamos produtos mal acondicionados, portanto, não pode haver mistura peixe e carne no mesmo e produtos de limpeza. E produtos de limpeza, portanto, verificamos esses constrangimentos. Ok. E disse-nos que também pretendem ir para outras províncias, não é? Já tem algum prazo e também caso um consumidor queira denunciar, o que é que deve fazer? Sim, a NIESA é uma entidade conforme o seu estatuto, é uma autoridade nacional. Nós sabemos que estamos praticamente, embora a criação foi 16 de outubro do ano passado, mas na verdade é que as ações da NIESA começaram em janeiro. E estamos então numa fase organizacional. Nesse momento que eu vos falo, o inspetor-geral adjunto, Dr. Mukumbi, está no Cunene, a levar a NIESA no Cunene, já se foi no Bengo e naturalmente vamos paulatinamente levar a NIESA às províncias. Depois disso vamos então fazer um balanço geral. Um balanço geral e vamos começar a atuar também a nível das províncias. Mas mesmo assim, quando verificamos que no determinar a província a tendência em termos de preço é alta, nós temos outras entidades que orientamos e trabalham. E quantas denúncias? Como denunciar? Bom, nós temos 2 números de telefone para denúncia. Temos o 949 85 12 71. Este número também está acoplado, se é assim o termo, acoplado ao WhatsApp, né? Pode ser feita a denúncia também no WhatsApp. Mas eu falei, se não é o termo técnico, pronto, mas se calhar as pessoas entenderam. Okay. E tem outro que é o 949 85 15 65. Este é para as ligações. É para as ligações normais. Okay. Muito obrigada, Inspetor-Geral Adjunto da NIESA, Cristiano Francisco. Sempre que tiver outras informações, as portas da nossa casa estarão abertas. Muito obrigado. A NIESA agradece por esta amabilidade que a rádio concedeu, não é? Para, primeiro, falar um bocadinho da operação e, segundo, também para, não digo publicitar, né? Para que as pessoas, os consumidores tenham conhecimento que existe uma autoridade a nível do país que fiscaliza o mercado. Muito e qualquer bem. denúncia, felizmente temos esses dois números de telefone. Muito obrigada. A NIESA, a Autoridade Nacional de Inspeção e Segurança Alimentar. Foi então a nossa conversa com o Sr. Cristiano Francisco, que é Inspetor-Geral Adjunto. Muito obrigada por ter vindo e até a próxima. Obrigado. 10h52. Esta continua a ser a sintonia da Rádio Nacional, o programa A Casa da Rádio, até bem perto das 12 horas.